Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto, nesse episódio que vai dar o que falar, você vai entender esse trocadilho logo, mas antes de apresentar o tema de hoje e o nosso convidado mais do que especial aqui, queria dar as boas-vindas aí direto do Rio de Janeiro, ao Rony Schuster, que vai bater esse papo com a gente aqui. E aí, Rony, tudo tranquilo com você? Fala pessoal, tudo tranquilo? Frio aqui no Rio, né? Frio no Brasil todo, mas tirando isso, tudo bem. Maravilha. Bom, pessoal, você está perguntando aí qual é esse trocadilho aí que eu falei logo no começo. A gente vai falar hoje sobre DAO, sobre organizações autônomas descentralizadas. E para bater esse papo com a gente, eu trouxe o Guilherme Ribeiro, mais conhecido no submundo de cripto como o Guiriba, e ele é analista da Paradigma Education. Seja muito bem-vindo, Guiriba, aí. Dê um alô para o nosso espectador aí. Tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme, mas como ele falou, ninguém me chama de Guilherme, todo mundo me chama de Guiriba. Eu trampo na Paradigma com research, com pesquisa, e acaba que eu faço pesquisa sobre vários temas, mas o tema que mais me é caro são as DAOs, né, as organizações autônomas descentralizadas, porque acaba que a maioria das coisas em cripto se organiza dessa forma, e eu acho que eu entrei em cripto mais interessado pela questão da coordenação social, da maneira como as coisas se organizam, do que propriamente pelo investimento em si. Claro que dinheiro é bom pra cacete, mas eu acho que também entender como as coisas funcionam ali nos bastidores também é uma coisa que eu gosto muito. Legal, Guiriba, acho que já tangenciou aí, a gente sempre gosta de saber do convidado como que ele caiu em cripto, né? O que você fazia numa vida passada, né? Qual era a sua reencarnação anterior a cripto? E me conta um pouco da sua história aí, como que você chegou nesse mercado. Claro, então, eu formei em Direito em 2020, na real, mas eu estudo sobre cripto e Bitcoin desde 2017. Eu fiz uma iniciação científica assim, sobre como o Estado não pode regular o Bitcoin em 2017, só que eu ficava muito mais focado na faculdade, tipo, tem que advogar, fazer concurso, etc., do que cripto em si. Só que em 2020 eu comecei a entender sobre DeFi, vi as paradas, vi a galera imprimindo token, achando legal, e aí comecei a interagir, perdi dinheiro, mas eu comecei a interagir e ler um pouco sobre documentação, e eu sempre fui um cara de ler documentação, nunca fui um cara de finanças, nunca fui um cara de números. Só que aí depois que eu entendi que para ler documentação eu tinha que entender os números, aí não teve jeito. Aí eu comecei a estudar, cair em documentação de Uniswap, Curve, Yearn Finance, a porra toda. E daí pra frente eu entendi, tipo, pra interagir com as comunidades, o primeiro passo era interagir no Discord. E a maioria das DAOs estão no Discord. E aí eu comecei a contribuir nos projetos sem saber que era uma DAO. Só achava que era uma galera que tava fazendo alguma coisa. E DAO é isso, né? E aí, a primeira vez que eu contribuí numa DAO foi na Bankless, e Bankless DAO americana, não existia a Bankless Brasil ainda. Aí a gente veio com a Bankless Brasil, eu, o João e o Sioff, e aí eu comecei a contribuir em algumas DAOs, na Shapeshift também, e aí um tempo depois eu comecei a fazer uns artigos para Paradigma, e aí eu fiquei full time na Paradigma, fazendo research sobre vários temas, mas principalmente sobre DAOs. Cara, assim, todo mundo nesse mercado cripto tem algum momento de epifania com alguma vertente. Creio que, como você mencionou aqui, para você foi DAO, né? Tem alguma coisa que você acha, pontualmente falando, que foi o trigger para você perceber que isso pode ser um futuro meio de organização? Óbvio, precisa de muita evolução aí nesse sentido. E também qualifica para o pessoal aqui o que é uma DAO. Acho que é interessante o pessoal entender. Com certeza. Então, eu acho que, primeiro, o que é uma DAO, né? Para mim, DAO, sem entrar em termos de blockchain e tecnicidade, eu acho que tipo, é uma comunidade que se une em prol de alguma coisa. Aí a gente pode ver aquelas guildas do World of Warcraft, guildas de games, aquilo são mini DAOs, aquilo sem usar blockchain nem nada, pra mim aquilo é uma DAO, sabe? Uma galera que queria pegar um item XYZ de um dragão, XPTO e esse tipo de coisa. E DAO é isso. Só que na DAO, as que a gente tem hoje em dia, elas usam uma blockchain com uma infraestrutura para conseguir se organizar. Então a DAO, a priori, né, essencialmente, é isso. E para mim, eu acho que eu vi nas DAOs um futuro, assim, mesmo com todos os problemas que a gente vai abordar hoje, eu acho que pela questão de você poder contribuir para qualquer tipo de projeto, de qualquer tipo de tema de qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, eu, Guilherme, aqui, eu, Guiriba, tô aqui em São Paulo e posso contribuir para um projeto que eu nem sei onde tá, ajudar a criar um produto, ganhar dinheiro com isso, fazer eles ganharem dinheiro com isso, ou, tipo, ajudar, a gente tá falando da VitaDAO antes de chegar aqui, né? A VitaDAO é uma DAO que eles fazem pesquisas para estudar a longevidade da vida. Então, você pode contribuir para aumentar a longevidade da vida da sua casa, sem conhecer ninguém. E o principal, que eu acho mais legal, de forma anônima. Você não precisa dar um CPF, um currículo, ou onde você formou. É simplesmente o proof of work, né? A sua contribuição para aquela comunidade. Legal. Alguma coisa, Rony? Cara, eu queria saber um pouquinho da sua experiência, né? Você falou que já participa de várias DAOs, até fundou algumas.
Como é que está esse ecossistema assim, de DAOs no Brasil, principalmente, né? Baseado na sua experiência e também no que você já ouviu falar, assim, de modo geral. Mano, assim, no Brasil, na minha opinião, assim, ainda tá bem incipiente. Existem DAOs aqui no Brasil, mas, tipo, as DAOs mais ricas que tem no mundo, ou seja, quem tem grana pra bancar a parada, tá na gringa, normalmente. No Brasil, a gente tem, tipo, a Nãos BR, a gente tem a Bankless DAO, só que elas, como algumas outras DAOs, têm esse problema que a gente pode falar depois um pouco mais aprofundado, sobre questão de receita. Porque uma DAO, para sobreviver, muito mais do que ela se organizar, ela tem que ganhar dinheiro para poder financiar as coisas. Se ela não tem receita, como qualquer outro tipo de empresa do protocolo, ela não consegue prosperar. Porque a gente tem dois tipos de problemas, esse de receita e de organização. Uma vez que tem dinheiro, aí você tem que pensar como que eu vou organizar para usar esse dinheiro. Mas antes de tudo, tem que ganhar dinheiro para depois pensar nisso. Então a gente tem algumas DAOs no Brasil, algumas DAOs que não são DAOs, tipo, abertamente, como a gente conhece a Nouns, por exemplo, que é uma DAO super aberta, que qualquer um pode contribuir, mas são grupos que fazem algumas coisas e ganham tanto dinheiro, mas você não consegue saber de forma transparente quanto dinheiro que eles estão ganhando, ou se eles têm dinheiro, porque acaba que é mais uma empresa organizada de forma descentralizada do que uma DAO em si. Quanto a isso, Guiriba, assim, me vem a pergunta exatamente o que você citou agora, assim, quais são os problemas enfrentados pelas DAOs, tanto daqueles talvez que a gente já tenha minimamente superado ou superado totalmente, quanto aqueles que ainda são grandes perguntas para se resolver na DAOs? Eu acho que, a princípio, o principal problema que eu tenho visto hoje em dia, no bear market, principalmente, é grana. Tipo assim, a gente veio de um período de bull market onde todo mundo imprimia dinheiro, né? Imprimia seus tokens, e eles conseguiam fazer pães econômicos, né? Para conseguir se manter no mercado. O problema é que o bull market passou e a gente descobriu que a maioria da galera não fazia dinheiro. Era só uma impressão de token massivo. E aí é que entrou o gargalo. Tipo, eu vi várias DAOs fecharem, como empresas fecham, vi várias DAOs fecharem, vi layoff em DAO, porque elas simplesmente não faziam dinheiro e chega uma hora que você pagar pessoas, isso é uma coisa que eu sempre falo, pagar contribuidores com o próprio token não é sustentável, porque todo mundo precisa pagar com D2, eles pegavam o token que a DAO emitia para pagar eles, vendiam e o preço do token ia a zero. Então acabava que essa falta de sustentabilidade é uma coisa que eu vi assim, seguidamente em várias DAOs. O problema também que eu vejo é a questão de organização, que é cada DAO tem uma governança, cada DAO decide as coisas de uma forma específica. E acaba que, no começo, todo mundo decidiu usar um único modelo de governança. E o problema é que isso não funciona, porque como cada DAO tem uma cultura, isso não funciona porque a gente tem que escolher governanças alinhadas à cultura de cada DAO. Então, por exemplo, se eu tenho uma DAO de DeFi, como o Uniswap, é uma DAO que predominantemente vai atuar Venture Capital. Agora, se a gente tem uma DAO como a Nouns, é predominante pessoas. Vai existir uma Venture Capital ou outra ali, talvez, mas é predominante pessoas. Então tem que pensar uma governança pensando, são várias pessoas que vão estar aqui no dia a dia votando. E no Uniswap, são Venture Capital, são fundos de investimento que vão estar aportando. Então preciso desenhar uma governança que consiga entender as nuances de cada subjetividade das pessoas. Quanto a isso que você mencionou, assim, sobre dos problemas especificamente, acho que beleza, a gente falou aqui, tangenciou a questão já no começo da grana, depois dessa organização, né, como que você vai usar esse dinheiro da melhor forma para ficar sustentável, e esse terceiro ponto que você trouxe aqui, quanto à própria mecânica, né, ou talvez ali biologia de cada DAO como organização para que ela sirva aquele intuito específico, né? E aí, óbvio que aí levanta infinitas questões, porque a gente está falando basicamente de coisas que não foram testadas, entre aspas, anteriormente. Se você considerar talvez que isso seja um meio de organização, você pode procurar na história que tipo de organizações deram errado e por que as que deram certo. Mas isso me levanta uma questão, inclusive num painel que eu vi sobre a Bankless BR, sobre assim, cara, a gente começou a perceber que o pessoal não se organizava assim, ou não se organiza desse meio de sociedade porque dá isso e isso errado, né? Eu queria entender de você que está mais próximo daquilo, quais são esses erros mais comuns que as pessoas cometem dentro de uma DAO e principalmente aqueles erros que a gente fala que, cara, talvez se o cara lesse um pouquinho de história, como é a organização humana, esse cara não cometeria esse tipo de erro, né? Quais são as coisas mais crassas aí de erros? Eu acho que o principal erro, assim, e até meio controverso falar isso, a gente que é de cripto, eu também gosto disso, mas assim, full descentralização não funciona, sabe? Acreditar que pessoas de forma anárquica vão conseguir se organizar de forma eficiente, infelizmente não funcionam porque eu quero. Tipo, várias DAOs perderam tesouro ou pessoas saíram por causa que as coisas não aconteciam, sabe? Eu não falo, tipo assim, de centralização de poder, mas talvez de conseguir dar uma hierarquia ou atribuir tarefas para cada pessoa. Eu acho que
falta um pouco isso em muitas DAOs, tipo a Bankless Brasil, ela surgiu assim, quando ela nasceu, ela era essa parada de construir no caos, sabe? Não só Bankless, porque isso era uma coisa importada da gringa, só que como na gringa não funcionou, aqui também não funcionou, e aos poucos eles mesmos foram colocando líderes em cada guilda, eles formaram guildas, e cada guilda tinha um líder, e esse líder cobrava as tarefas de cada pessoa, e isso acabou melhorando as operações da própria DAO. E isso são várias DAOs, então hoje em dia, tipo, tem umas DAOs, a maioria da DAO contribui, tem cada setor tem tipo um líder ou um gerente, esse gerente cobra as tarefas de quem contribui naquele setor, tem uma prestação de contas mensal, então assim, funciona basicamente, a maioria, não todas as DAOs, mas a maioria funciona como uma empresa. Tem algumas DAOs assim que são bem mais abertas, tipo a Nouns mesmo, aí elas são full abertas assim, mas por ser full abertas, é um caos. É divertido por ser um caos, mas é um caos assim que você vê no dia a dia a governança, você vê que tipo, tem um cara que eu sigo no Twitter que chama Dead and Spartan, que ele fala que a vida, tipo, no Web3 é um PVP on-chain, sabe? Que é uma batalha das governanças, porque você quer aprovar uma proposta, mas você vê que a sua proposta não vai ser aprovada porque ela é boa ou ruim, mas porque você não fez lobby o suficiente, porque você não comprou o voto suficiente. Então você vê, se você precisa fazer lobby ou comprar voto, você vê que alguma coisa não tá funcionando ali, né? Cara, legal você trazer esse ponto, né? Principalmente dessa perspectiva aí de compra de votos, porque uma das, acho que primeiras discussões que eu ouvi falar sobre DAO era justamente sobre esse mecanismo democrático que poderia ser instaurado aqui, que partir do pressuposto que se você tem mais tokens, você está mais no risco que outras pessoas, então naturalmente você optaria por aquilo que fosse vantajoso para você. A grande questão, talvez, nesse sentido é que você desconsidera quais são as outras características desse investidor, né, no sentido de o que ele tem mais que poderia ser conflitante, se existe alguma coisa conflitante nesse tipo de aprovação. E aí você abre inúmeras perguntas aqui, que inclusive recentemente acho que a gente teve o caso da Uniswap, que abriu uma votação, e se não me engano a ASIC-XZ entrou com uma votação ali que era favorável a fazer uma integração com uma outra investida dele, né? E aí a gente traz problemas para a mesa que são anteriores à DAO, né, no sentido de a DAO utilizando blockchain, e que, em teorias, foram resolvidos por regulação, né? O cara vai ter que avisar que tem conflito de interesse, não vai poder ter isso, aquilo. Foram resolvidos por um arbitrador ali do mercado que tomou uma decisão sobre quais eram as regras que deveriam ser seguidas e todo mundo seguiu. E aí a pergunta que fica esse mundo maravilhoso da DAO, meio nessa visão anárquica, tal, que você falou que não funciona, até que é o limite desse espectro, né? Porque, beleza, eu também full descentralizado, cara, acho que é uma utopia gigantesca que a gente nunca chegou, nunca vai chegar, e eventualmente se algum projeto chega, ele vai ter que recuar, porque isso não funciona no mundo real. Mas qual o limite desse espectro que você acha que existe ali um funcionamento ok, que uma DAO vai ser devidamente descentralizada e vai ser justa, e a gente talvez não incorra em vários problemas que a gente traz como ser humano para dentro dessas estruturas? Então, é complicado porque, tipo, o que é justo, saca? Porque, por exemplo, a gente tem DAOs como, que eu gosto muito dessas DAOs de DeFi, que tipo é Curve, Convex, que são DAOs que funcionam com subornos, que tu literalmente compra voto para a pessoa votar na sua proposta. Literalmente, isso está se expandindo por toda a questão do cripto. A Nouns também agora tem uma plataforma para você comprar votos. Vai virar, na minha opinião, vai virar uma regra em cripto, isso vai ser normal. Só que, sabe, o que é justo? Porque tem pessoas que pensam que o justo é uma pessoa, um voto, né? A gente usa o Gitcoin Passport ou qualquer tipo de mecanismo de prova de identidade, onde uma pessoa vai ter um voto. Só que qual vai ser o incentivo de comprar os tokens? Se a gente está falando que DAOs não dão dinheiro, e o principal produto das DAOs, infelizmente, hoje em dia, são os tokens, numbers go up, o número precisa subir, a galera precisa comprar o token. E qual vai ser o incentivo da galera se não comprar um token? Então, acaba sendo uma questão de incentivos, né? A galera compra token, compra voto, porque eles querem participar, querem estar investido, querem ter influência para fazer as coisas, mas, ao mesmo tempo, as DAOs não querem criar mecanismos mais justos, ou, por exemplo, uma pessoa, um voto, porque não vai ter incentivo nenhum de botar dinheiro ali. A Nouns, a única fonte de receita deles é a compra de voto. Você compra um voto, bota dinheiro no tesouro, a galera usa esse dinheiro. A maioria da galera que funda um protocolo, emite um token, dá para o fundo de investimento que aportou neles, e aquele fundo de investimento tem voz em como que vai tocar aquele projeto. Não todos têm token, mas 90% da galera imprime token, porque é uma forma muito fácil de você conseguir ter dinheiro para se autofinanciar. A Arbitrum, por exemplo, imprimiu $1 bilhão, assim, do nada. Mas por quê? Porque tinha um consenso social que estabeleceu, esse token tem esse valor. Mas a governança dela vai ser descentralizada, vai ser justa? Vai ser justa porque investiu nela. Para a comunidade,
ou se vai ser um token voto, eu duvido muito. Então, na minha opinião, eu acho que a gente não vai chegar numa governança justa, mas eu acho que a gente consegue resolver as coisas em casa. Tipo assim, eu acho que é muito mais fácil nós tomarmos o problema, tipo, eu gosto muito de governança. Eu sentar com a galera e falar, vamos desenhar modelos de governança adequados a certas DAOs. E a gente faz esse core, faz uma pesquisa sobre isso e apresenta para as DAOs, do que a gente chegar para um regulador e falar, velho, me ajuda aqui, porque não tô dando conta. Porque eles também não vão dar conta, vão criar alguma legislação XPTO que não vai estar adequada ao ecossistema porque eles não entendem, e aí vai acabar prejudicando todo o ecossistema, na minha opinião. Legal. Rony? Não, é legal essa ideia, a gente fala suborno, né? Mas também funciona como se fosse um lobby, né? Pensando assim, como a gente tem muito nos Estados Unidos, né? Tipo, as pessoas efetivamente botam dinheiro para suportar as ideias dela, né? Acho que o legal é isso sempre ser na questão de disclaimer, né? Pra você saber efetivamente quem é que está investindo em quê e quais são os interesses por trás, né? Mas é realmente muito interessante, cara. Esse ecossistema também me fascina muito, né? Por causa dessa questão de organização totalmente inovadora. Mas realmente, eu também já vi diversos reportes de membros de DAOs falando justamente isso que você botou, né? Que é muito complexo, principalmente no início, né? A gente está no início, porque isso existe há muito poucos anos, né? Mas enfim, acho que é bom para a gente ter essa oportunidade, né? De ter desafios e pensar maneiras mais inteligentes de você conseguir construir a governança em conjunto e dar mais casos de uso para DAO também, né? Mas, cara, realmente, eu participo de algumas também e eu sinto essa mesma coisa que você botou, esses mesmos desafios e ainda é um problema para esse ecossistema, né? Tem uma coisa também, né, que acho que beleza, você tá falando do bribe aí, dos incentivos, de lobby e tudo mais, faz bastante sentido, mas quando a gente olha talvez até a aderência, né, dos votos, ela acaba sendo percentualmente muito pequena perto do todo, né? Então, assim, pouquíssimas pessoas estão interagindo de fato com aquilo, então acaba sendo uma minoria que coordena ali e de fato toma as decisões. E nesse sentido, me vem uma dúvida de quais seriam os benefícios de seguir por um mecanismo de DAO e qualquer outro mecanismo de organização, partindo do pressuposto que vamos pensar com uma cabeça de cripto, né? Estou criando um projeto, vou prometer que vai ter uma DAO e a gente vai evoluir para isso, ou não? Não vou prometer nada disso, a gente vai seguir de maneira centralizada aqui, sem perspectiva de fazer DAO, eventualmente no futuro. O quanto que isso é um palavrão dentro do mercado cripto, né? Se você não está prometendo centralização, você nem deveria estar aqui, ou o quanto que isso acaba sendo até mais factível e também, olhando os exemplos que a gente tem hoje de DAO, talvez a gente não tenha nenhuma que, como DAO, a gente pode dizer que esse seria o benchmark, né? Então, tipo, uma DAO que eu curto muito, e de novo, tem vários problemas também, é a Maker, sabe? Tipo, ela estabeleceu um benchmark do ponto de vista que ela fatura uma grana e não necessariamente porque ela dá dinheiro. Como assim, né, velho? Tipo, os caras, eles emitem um stablecoin, né, que é a DAI, só que eles têm essa grande vantagem de emitir uma das maiores stablecoins do mercado. Então, eles pegam essa grana, eles investem em coisas que realmente dão dinheiro, que são títulos americanos, etc. E com essa grana que eles estão fazendo com acho que tem um cara que chama Sebastian, que ele é do core de RWA, né, de Reward Assets da Maker. Eu acho que hoje em dia eles estão com 1,3 bilhões de dólares investidos em RWA e mais de 70% da receita da Maker vem de RWA. Então, ou seja, o principal produto deles, que é um protocolo de empréstimo, onde você coloca dinheiro lá e empresta a DAI, não é necessariamente o que dá mais dinheiro para eles. O que dá mais dinheiro é a forma como eles gerem o dinheiro que eles fizeram ao longo do tempo. Isso que é legal. E também é legal também para a forma como eles se organizam, porque, como eu falei no começo, a maioria das DAOs elas se dividem em setores. Então tem o setor de marketing, o setor de desenvolvimento, etc. Só que, ainda que ela seja dividida assim, é o mesmo token que gere tudo. Então, por exemplo, eu sou desenvolvedor, você é da marketing, você sobe uma proposta de marketing e eu voto na sua proposta mesmo sendo desenvolvedor. Mesmo tendo absolutamente o que você faz, eu posso barrar com o meu voto. E normalmente deve ganhar muito mais todo mundo, e aqui eles acabam direcionando como a governança vai ser gerida na maioria das DAOs. E a Maker fez o quê? Ela criou um sistema de sub-DAOs, que é o quê? Cada setor vai ser uma sub-DAO. Então vai ter um sub-DAO de marketing, uma sub-DAO só para RWA, uma sub-DAO só para desenvolvimento, e cada sub-DAO vai ter seu próprio token. Então, quando a gente cria governanças isoladas, ninguém mexe na casinha de ninguém. E é só um experimento que o Rune Christensen, que é o cara que fundou a Maker lá atrás, e que teve esse plano, que é o plano do endgame, trouxe, que é uma ideia que, velho, eu quero descentralizar mais ainda, mas centralizando granularmente, né? Vai funcionar? Não sei. Mas eu achei bem legal. Eu acho que a primeira sub-DAO já tá pronta, que chama Spark DAO,
E legal é que, tipo assim, a forma de você ter o token não é tipo Venture Capital aportando, mas com Liquidity Mining. Do ponto de vista, você vai chegar lá, põe ETH ou DAI, eu acho que em stake, e aí você pega tokens de governança. É a única forma. Eu acho que é assim, ou você trabalhando para DAO, e aí você recebe os tokens K-Spark. E eu achei uma forma bem diferente de você conseguir fazer a mesma coisa que todo mundo faz, só que talvez descentralizando um pouquinho e trazendo um pouquinho mais de eficiência. Guiriba, assim, quando a gente olha para esse tipo específico de organização, ou na verdade, assim, estamos analisando o DAO como uma solução para um problema, me vem a dúvida qual que é esse problema de fato, né? Usar o blockchain de maneira a votar em alguma coisa é de fato a solução do problema, a maneira de se organizar, uma espécie de bootstrap via altruísmo da comunidade baseada nesse ethos do mercado cripto, de que as pessoas amam, pelo menos a princípio, num grupo pequeno, se ajudar umas às outras e depois esse bootstrap favorecer um crescimento de DAO. Qual que é esse problema que você acha que a DAO resolve? E obviamente, se a gente acha que, por exemplo, o blockchain poderia limar a lógica de ter cartórios e tokenização, o que DAO poderia trazer de evolução para a vida real das pessoas? Eu acho que, principalmente, a forma de você conseguir construir coisas com uma comunidade, independente de onde esteja, ou qual seja o ponto de vista político dela, ou se ela é mulher ou homem, trans, não importa. Isso que eu acho bem legal. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma captação de grana para comprar um carro antigo, faz um Discord, fala pra uma galera, olha esse carro legal, vamos comprar, vamos, sabe? E a galera vai e compra, sabe? Mesmo no bear market, a gente viu casos não tão grandes como da Constitution DAO que surgiu no bull market em 2021, mas eu acho que casos legais da galera financiando, tipo, tem a Gnars, que não é uma DAO milionária, mas eles financiam atletas de esportes radicais e tem muito brasileiro envolvido. Então, eu acho que para você criar formas de você financiar ideias, eu acho muito legal. Agora, pô, quero fundar uma empresa ou fazer uma DAO, pensa 1000 vezes, sabe? Porque, na minha opinião, tipo, DAO é um caos. Então, a menos que você faça uma coisa bem, tipo, eu tava falando com uns caras que tem uma empresa e estavam pensando em ser DAO, porque DAO tem essa questão de criatividade. Então, por exemplo, eu crio um Discord, crio um Discord, coloco um GitHub e qualquer um pode fazer um pull request ali. Pô, isso é genial, sabe? E o cara, se ele fizer a parada funcionar, eu pago ele X dólares, de boa, em USDC. Isso é genial, você tem que fomentar a comunidade, etc. Mas uma vez que ela tá girando, é um loop, sabe? Só que eu acho que, tipo assim, isso é legal, esse ponto de vista de você ter uma comunidade que pode contribuir pro seu código, por exemplo, mas você delegar para a comunidade as decisões da sua empresa, isso eu acho um pouco complicado, porque nem sempre as pessoas que estão envolvidas vão ter todo o critério racional que você tem para conseguir tomar uma decisão. Então, por exemplo, você dá uma decisão, um voto para uma pessoa que nunca geriu uma empresa, direcionar um tesouro de 20 milhões de dólares. Qual é a chance disso dar certo? É muito legal dessa questão de você poder delegar responsabilidade, mas normalmente ela não vai ter toda a visão de mercado que você ou algumas outras pessoas têm. E isso, na minha opinião, é um problema porque eu vi vários casos de pessoas com poder em DAOs que não sabiam muito bem como usá-lo e acabavam usando e estragando o próprio projeto, porque ela tinha aquela vontade de ajudar, não era uma pessoa de má fé, mas ela mesmo acabava atrapalhando o futuro do projeto porque não tinha essa questão de sustentabilidade, visão de longo prazo e etc. Legal. Cara, sobre DAO, a gente falou sobre os problemas aqui especificamente, mas vocês da Paradigma do Queixo fizeram um relatório sobre explorabilidade das DAOs, né? Dá um overview aqui do que é esse relatório, o que ele conta e quais foram as conclusões que vocês tiraram. Claro. Então, esse relatório a gente fez porque a gente começou a perceber que várias DAOs, a galera aprovava a proposta com poucos votos. Como você falou no começo, a participação em DAOs é muito pouco. Então, pra gente ter uma noção, tipo, numa democracia, a participação em democracias é 60% na Europa e na Ásia. Em DAOs é tipo 15%, 20%. Então a gente viu que era muito barato aprovar uma proposta. E a gente começou a ver, tipo, quão explorável é uma DAO. E a gente criou essa métrica, a explorabilidade, que a gente pegou o custo para você aprovar uma proposta e o valor desembolsado, né, quando você conseguiu aprovar. E a gente viu que tinha muitas DAOs que você conseguia gastar menos dinheiro do que tirar. Então, um exemplo específico da Fortnite Benefits, que é uma DAO social, que ele tinha uma proposta que a gente pegou, que foi bem chamativo pra gente, que com 20 mil dólares você conseguia tirar 120 mil dólares. Então, é uma balança que não funciona, sabe? E é justamente essa questão de as DAOs não se preocupam com governança. Eles gastam, tipo, centenas de milhares de dólares com auditoria de código, mas ninguém gasta dinheiro com desenhar uma governança eficiente. Porque a galera acha que não, tipo, é só pra decidir as paradas, sabe? Só que quando você tem um dinheiro no tesouro, e não era o caso da Friends Benefit, mas que é uma DAO on-chain, onde, tipo,
uma decisão triga uma transação que o dinheiro sai de lá. Isso é, tipo, crítico demais. E tem muitas DAOs que são assim, e tem muitas DAOs que são assim que são frágeis. Então a gente criou essa métrica, né? Tipo, quando uma DAO tem uma explorabilidade de, tipo, 2, você consegue extrair $2 com $1 de voto, né? E a gente viu DAOs com uma média de 2, 3. As DAOs de DeFi foram as que tinham menos explorabilidade, justamente porque a galera de Venture Capital está muito aportada, então eles participam ativamente, mas as DAOs sociais, principalmente no bear market, a gente viu uma participação bem rasa. Então, tipo, o turnout, né, a participação era baixa, portanto era muito mais fácil extrair dinheiro. Uma exceção, por incrível que pareça, era a Nouns, porque como o voto na Nouns é muito caro, o NFT é caro, né, que é 30 Ether, coisa de $58 mil, acabou que isso envia, não sei porquê, assim, mas eu acho que era muito mais caro para você extrair votos, né? Então, tipo assim, tem baleias que comandam a governança, mas não é fácil para qualquer um chegar lá e extrair dinheiro da DAO. Então, a ideia nossa foi tentar mensurar quanto que era explorável cada DAO assim. A gente pegou 10 DAOs de nichos diferentes, de arte, social, DeFi, para conseguir entender qual era o nicho, e a gente viu que as DAOs sociais eram mais frágeis e as DAOs de DeFi eram mais resilientes. Cara, muito maneiro esse estudo de vocês, né? Quando você mandou também, eu tava vendo, e, cara, é uma ideia muito genial, e porque é justamente isso, né? Quando você está organizando, sei lá, um projeto novo, eu vejo muita preocupação, exatamente com o que você falou, né? De auditoria de contrato inteligente, né? Justamente para você não sofrer um hack que seria mortal para sua aplicação, para sua tesouraria e tudo mais. Só que as pessoas realmente fazem isso, elas negligenciam a parte da governança, e isso, como vocês provaram, né, muito bem aí nesse relatório, que isso pode ser um problema muito grande, né? Só por curiosidade, dessas 10 que vocês avaliaram, quantos que tem esse valor maior do que 2? Não sei se você lembra de cabeça. Eu acho que umas 3. Eu acho que era a Cabin DAO, que até a gente fez a pesquisa, passou um mês e eles fizeram um rebranding até. A Cabin DAO, a Friendly Benefits, eu acho que são as... Aí tem mais uma agora que eu não lembro. Eu acho que era a Bankless, mas eu acho que a Bankless DAO era coisa de 1.5, coisa assim. Que aí já compensa um pouco também, né? Porque tem um risco todo também de você investir e não conseguir fazer o outro, né? Essa foi tipo a média, porque tinham que a gente analisou mais de 400 propostas para chegar nessa média. Então a gente pegou, tipo, a gente analisou, vamos supor, na Bankless tinha 100 propostas, analisamos as 100 e tiramos a média, mas tinha algumas que a explorabilidade passava dos 8, 9, sabe? Eram números muito altos, assim, porque justamente isso. Era uma proposta que ou a galera nem percebeu que estava em votação, ou a galera já tinha uma confiança da comunidade e ficava mais simples de passar, sabe? Só que a galera, uma vez, até quando eu postei no Twitter, teve um cara da Friendly Benefits falando, ele comentou no tweet lá, falando, não, mas isso aí aconteceu nessa proposta em específico, porque já tinha um consenso social de que as pessoas que apresentaram a proposta eram de boa fé. Falei, beleza, mas você não acha que isso é um precedente errado pro futuro? Você não acha que não poderia chegar um ator de má fé e fazer a mesma coisa? Aí o cara não respondeu, sabe? Então acho que é esse design, a gente acaba usando um snapshot do padrão, né? O snapshot é uma ferramenta para tomar decisão em DAO, que é bem usado, e a gente acaba usando o snapshot padrão, porque é mais simples mesmo, eu sei, é tudo bem, só que quando você tem uma DAO de, sei lá, $20 milhões, 10 milhões, pô, investe alguma grana ali para desenhar uma governança um pouco mais robusta. Não, perfeito, cara. Pode falar. Só um último comentário. Cara, eu acho que vocês deveriam até expandir esse indicador, né, e talvez ver até de publicar em algum lugar, né? Porque isso pode ser um vetor de ataque muito forte, né? Se a DAO pelo menos estiver aware, né, de que ela tem esse problema, ela pode tomar medidas contra isso, né? Apesar de que o cara, pelo visto, preferiu mais se defender do que tentar tomar uma medida contra. Mas, pô, acho que é um indicador muito maneiro pro mercado e adoraria ver isso mais difundido, assim. Valeu, legal. Guiriba, tem uma coisa que me veio à mente, principalmente nessa questão de explorabilidade que você mencionou, que é o quanto que essas DAOs acabam sendo vulneráveis e o quanto que talvez o fato da gente não ter eventos, acho que até tem eventos desse tipo de manipulação, né, no sentido de, puta, eu vi uma oportunidade, vou pegar uma grana que vai ser menor, eu voto, ganho aquele dinheiro e consigo fazer aquilo de uma maneira ser lucrativa para mim, tipo, muito rápido, né? E talvez a gente, para alguns insights que você me deu aqui, primeiro, pensando que esse cara do Friendly Benefits mencionou que tava no consenso e tal, mas tem a vulnerabilidade porque não é só no cercadinho dele que todo mundo vai votar, né? Qualquer um que tiver o token pode votar. Então seria um problema. Então, em teoria, o mercado, ou a estrutura, ou o ecossistema de DAOs não é grande o suficiente
para que os grandes maus atores desse mercado olhem de uma maneira de se explorar, né? Mas eventualmente isso pode acabar mudando, assim, a gente vê hackers sendo muito criativos na maneira como eles atacam as coisas, inclusive esse tipo de ataque aí que até divide opiniões, né? Se é ou não um ataque, de fato, que ele está usando, pegou o regulamento, botou debaixo do braço e tirou a seu favor. Mas nesse ponto, além desse insight, outra coisa que me vem na cabeça é o quanto que essa capacidade da DAO ou da estrutura ou do app gerar valor para a comunidade de cripto acaba sendo, de certa forma, um escudo para a segurança dele. Aí você citou DeFi, por exemplo, que como tem VC por trás, injetando dinheiro, preocupado com aquilo, gente preocupada de fato como aquilo vai funcionar e não só, ai que bonito, que maravilha, a gente ama cripto e tudo mais, a gente está atrás do dinheiro, esse negócio funcione de certa forma melhor. Só que aí eu acho que quando a gente olha para essa estrutura de que ainda não é um negócio muito grande, as coisas que têm uma explorabilidade um pouco menor, que não vale a pena você explorar, são nessa linha de DeFi, o que eu consigo montar aqui de primeiro contexto, que na verdade, novamente estamos caindo numa estrutura aqui em que o dinheiro vai acabar mandando de fato, né? No sentido de essa utilidade, a quantidade de dinheiro investido, quanto que esse cara pode gerar de receita, isso vai mandar. E se isso vai mandar, não quebra um pouco do ethos inicial de cripto, né? Qual que é a sua visão sobre isso no Cash King aqui, né? Que o dinheiro manda aqui. Então, eu acho que eu perdi meu ethos em cripto há muito tempo, mas assim, não acho que a questão de DAOs em si, por mais que eu ame ele, eu estudo justamente porque eu gosto, tipo, não é descentralizado, assim como a galera, na minha opinião, pinta, sabe? Eu sempre sou um cara que mete o pau, justamente porque acaba que a galera, quando eu vejo o pessoal vendendo DAO por aí, eles vendem tipo um arco-íris, e eu acho legal para atrair pessoas que não estão no mercado e querem aprender, porque, de novo, eu acho que a melhor forma de começar em cripto posso estar errado, mas a melhor forma de começar em cripto é em DAO, porque você investe tempo, você não investe dinheiro. Então você contribui de uma forma escrevendo, traduzindo um artigo, codando, a forma que você preferir. Mas, do ponto de vista de hitos de descentralização, pouquíssimas DAOs, se tiver alguma DAO descentralizada, justamente porque a maioria das DAOs são o que a galera chama de plutocrática, né? Uhum. Que o Vitalik tem um artigo muito bom sobre, que é quem tem dinheiro tem mais voto, né? Então, tipo, quando a gente tokeniza o voto, quando a gente transforma o voto num ativo, acaba que é impossível você criar uma governança tão descentralizada assim, ou tão justa como se falou no podcast. Eu acho que sempre vai ter essa questão de descentralização na mão de quem tem muita grana, né? Tu falou um pouco mais cedo do seu insight sobre o atacante, sobre hackers de DAOs, e tem um cara que eu sigo no Twitter, recomendo muito ele, é brabo, o DCF God, é um cara que faz ataques em DAOs. Eu acho que ele tem um grupo que chama RFV Raiders, que é Risk Free Value Raiders, caçadores de RFV, né? RFV é basicamente o dinheiro que você consegue extrair de uma DAO sem risco. Então, o que eles fazem? Eles vão numa DAO, onde eles veem que tem um tesouro muito bom, muito interessante, muito saboroso, mas a governança é um caos. Eles vão lá, fazem uma compra gigantesca de tokens de governança, fazem um ataque social no Discord, convencem as pessoas a fechar a DAO, dissolver o tesouro e mandar dinheiro para quem? Para quem tem token de governança. E eles são os maiores holders. Então, nessa brincadeira, eu nunca vi uma pesquisa sobre isso, tá? Vale o tempo. Eles fizeram, sei lá, mais de 5 milhões de dólares fechando DAOs por aí. Então, é uma jogada que eles fazem porque as DAOs não são organizadas, as pessoas que estão ali não estão tão envolvidas e estão insatisfeitas porque o protocolo não dá dinheiro. Então eles falam, gente, vamos fazer o seguinte, se a gente fechar a DAO hoje, o dinheiro que vocês têm investido vai dobrar. Vamos fazer? Vamos. E eles vão lá e fazem. E esse cara, junto com a galera, tem feito isso recorrentemente, tentaram fazer na Aragon, inclusive, no começo do ano, era um tesouro de 170 milhões de dólares, só que com a Aragon tem uma jogadinha que ela é uma DAO, mas a grana do tesouro fica em empresa, não com a DAO. Então eles iam aprovar uma proposta para extrair os 170 milhões de dólares para os holders, só que aí eles descobriram que no tesouro só tinha 300 mil. Então não tinha como explorar porque o dinheiro não estava lá, estava na foundation, né? E aí a Aragon pediu desculpa à comunidade, que o dinheiro não estava onde etc. Mas o fato é que tem pessoas que já estão explorando esse tipo de coisa, essa explorabilidade não é uma coisa nova, porque já tem pessoas que já descobriram isso, só que eles não vão publicar uma pesquisa pra galera ajudar. Eles vão explorar o sistema. E tem um cara que eu gosto muito, que é um cara do delegado da AVE, chama Mark Zeller, se eu não me engano, que ele fala que, na opinião dele, não é errado. Pra ele, a galera não quer... É como um código, sabe? Como a galera fala que é code is law, né? Então, tipo, se a galera não quer auditar código e o código é inseguro e a galera quer roubar,
que roubem. A culpa não é do hacker, mas sim de quem não auditou o código de forma correta, né? Claro que tem todo mundo que é afetado, tal, tem essa discussão moral sobre o hacker ou não, mas esses ataques sociais, tem muita gente que não acha que é errado, porque as pessoas negligenciam essa parte de coordenação social, porque acham que é só apenas um mecanismo de votação. Quanto a isso, acho que tem pontos bem interessantes aqui, principalmente sobre essa estrutura de hacker, de como que eles atacam, né? Você tem ataques diferentes e acho que é bem bom você falar, ninguém vai publicar um artigo desse porque ele vai explorar esse sistema até não dar mais e aí talvez alguém publique, né? Isso me lembra muito a história do acho que é Edward Thorp, né? Que é do aquele livro O Homem para Qualquer Mercado, ou que ele escreveu, ganhou do Blackjack, escreveu um modelo ali para funcionar no Blackjack e ele falou que depois que ele começou a produzir ensaios, na verdade, estudos para ganhar dinheiro no mercado financeiro, ele falou, olha, a gente produziu o modelo de Black-Scholes muito antes do que ele foi publicado, mas alguém publicou na minha frente porque o objetivo não era esse, o objetivo era ganhar dinheiro enquanto eu fazia isso para o meu hedge fund, né? Acho que casa um pouco disso, né? Isso também remonta a frase que eu amo, que a história é contada em retrospecto, né? Depois de muito tempo, você descobriu que esse cara era anterior ao Black-Scholes, e nesse caso que você está falando, a explorabilidade disso é anterior, né? Então as pessoas exploraram antes disso ser de fato divulgado. Mas só para, acho que não sumarizar, mas assim, partir para um próximo ponto, que talvez deveria ser da onde a gente deveria ter começado, que é a primeira DAO do mercado, né? A gente está falando aqui de DAO e tudo mais, mas esse nome, ele lá no começo talvez não a primeira, mas a mais conhecida, né? No começo do Ethereum, que a gente teve a The DAO, ele carregou um preconceito gigantesco até mais recentemente começar a se esvair e a gente entrar num sistema em que DAO virou uma nova palavra, não tão forte, mas em alguma instância ali paralela ao que era NFT no sentido de hype envolvido com aquilo, né? Bom, vou montar uma DAO, vou montar uma DAO, vou montar uma DAO. Nesse sentido, cara, o erro da The DAO lá atrás era um erro de código, né? Uhum. Talvez o mercado hoje esteja mais atento a esse tipo de coisa, mas óbvio, essas coisas vão continuar acontecendo. Na sua opinião, vamos supor que eu sou um mau ator aí da rede e quero explorar esse negócio. Você deveria prestar mais atenção nessa engenharia social do que necessariamente em código. Muito mais. Muito mais. É muito mais rentável e muito mais fácil de explorar. Beleza. Isso até mesmo na Web 2, né? Até mesmo na Web 2. É muito fácil fazer um ataque de phishing do que roubar um banco, né? O ser humano é o elo fraco, sempre é o elo fraco. Sim. E é engraçado que a gente aprende isso nos treinamentos internos sobre isso, né? Que tipo, o elo fraco é sempre o homem, né? Tipo, é sempre um pendrive que deixou na empresa, um cara que te abordou dentro do LinkedIn, te mandou um link malicioso, né? Isso já aconteceu de fato. Mas qual que aí agora, pegando isso, qual que é o endgame da DAO? No sentido... nesse mundo maravilhoso que as pessoas de cripto mandam, o arco-íris, né? Que é descentralizado, todo mundo tem direito a voto, isso vai ser massa, porque isso fica... todo esse papinho que atrai as pessoas de fato. E eu não acho, como você falou, eu não acho errado assim. Esse é a proposta inicial. Aqui quando você entrar, a gente te mostra que a cozinha não tá tão limpa, que as coisas não são da maneira aqui que a gente pensa, que tem um chefe que manda aqui nas coisas de fato, mas deixa você entrar por enquanto você está apreciando aqui o melhor que a gente pode te oferecer. E nesse ponto, qual que existe a possibilidade desse futuro? É um meio termo aqui não tão feio? Na verdade, a gente está fadado a talvez chegar no final desse experimento todinho e descobrir, não dá para fazer dessa forma. O nome vai ser mudamos o nome desse negócio para uma articulação governamental via blockchain e não alguma coisa realmente descentralizada. Então, eu acho que sim, dá pra gente chegar nesse hitos de descentralização, só que talvez não necessariamente focando só em... Porque acaba que os incentivos atraem pessoas que atraem-se por esses incentivos. Então, quando você cria uma DAO com o objetivo de ganhar dinheiro, vão chegar pessoas que vão ter o interesse de extrair o máximo de dinheiro possível. Quando você cria uma DAO com hitos de descentralização, alegria e etc., criar uma comunidade, você vai atrair pessoas com essa vibe. Então, tipo, por exemplo, tem a Cabin DAO que eu te falo, ela virou a Cabin City, que é uma cidade onde pessoas contribuem umas com as outras, cada uma no seu lugar, e aí cria um sistema de reputação, essa reputação dá benefícios naquela comunidade. Você vê que não tem nenhum apelo financeiro.
É exatamente isso que a gente está falando. Isso, na minha opinião, é o endgame. É essa questão de você construir sociedades descentralizadas, onde a sociedade em si não esteja baseada numa nação, mas on-chain, sabe? Isso, para mim, é o endgame do ponto de vista social. Agora, do ponto de vista financeiro, se uma galera quiser se juntar, botar 100 Ether no contrato e vamos comprar meme coin, e quem direciona o dinheiro é quem tem mais dinheiro investido, também não tem nenhum problema. Talvez isso também seja um endgame muito legal. Só que a questão é que cada um vai ter o seu endgame. E eu gosto muito da vibe de Network State, de estados em rede, de você conseguir construir estados que não sejam alinhados a Estado-nação, mas sim o on-chain, e sim naqueles nós que estão naquela rede. Mas também curto muito juntar uma galera, botar dinheiro no contrato e comprar shitcoin, porque é divertido e ponto. Então acho que vão ter vários endgames, cada pessoa vai ter seu endgame, e eu acho que a gente vai ter tecnologia e mente, massa cinzenta, para conseguir construir cada endgame, assim, sabe? Legal, acho que uma boa visão, até porque tudo não passa de um grande experimento que a gente está vivendo, né? Talvez no final as coisas continuem permeando essa Web3 aqui, mesmo que sendo muito simples, porque tem utilidade. Um exemplo básico lá, o e-mail. O e-mail era o grande killer app da internet. Existe ainda hoje, não é o principal, mas, cara, tem um papel relevante dentro desse mercado, até pela simplicidade do que ele oferece. Hoje em dia, se a gente está falando de, sei lá, marketing digital, pô, eu posso anunciar no Instagram da vida, posso anunciar em outras plataformas, mas o e-mail hoje continua sendo a melhor forma de eu ter um contato direto com esse cara, ou seja, uma estrutura que era o killer app, que de longe não é o grande negócio hoje do mercado, ainda tem uma função muito boa, que foi talvez o endgame aí do e-mail, de fato, que ele não se transformou tanto ao longo do tempo. Ele continua sendo você mandar uma mensagem para alguém, via um servidor, usando o mesmo protocolo, e a pessoa recebe do outro lado e aquela tua identidade eletrônica digital. Rony, queria perguntar alguma coisa? Não, queria só pegar essa resposta dele e botar algumas coisas que eu penso também, né? Primeiro, eu concordo com esse ponto, a gente pode ter diversos endgames, o que não torna de jeito nenhum inválido o caminho para chegar até lá, né? É isso que você falou, né? Desde você usar o blockchain para juntar amigos e fazer uma vaquinha, até você, enfim, usar o blockchain, não, usar as DAOs, né? Para essa finalidade, eu acho totalmente válido, qualquer que seja a finalidade. O que eu acho muito interessante, que eu gostaria muito de ver, que eu quero muito ver daqui a uns 30, 40 anos, talvez seja um sonho muito viajado, mas que seria muito maneiro, seria justamente a gente fazer isso, né? Da gente botar, por exemplo, as eleições governamentais, obviamente começaria com uma coisa pequena, mais uma coisa municipal, depois talvez estadual, depois federal, mas tudo isso via blockchain. Não seria uma DAO, né? Seria o próprio país como um todo, não mas permitir essa estrutura. Cara, eu acho que seria muito legal se fosse bem feito, né? Obviamente. Imagina, você não ter que ir lá votar, pegar fila, poder botar no seu computador, garantir que a tua privacidade está assegurada aí, voltando com uma prova de ZK, por exemplo. Cara, eu acho que seria sensacional. E eu acho que esse vai ser, no futuro muito longínquo, o próximo passo que a humanidade vai evoluir. Porque a gente já tirou a religião do Estado lá atrás, está tirando agora o dinheiro do Estado com o cripto de modo geral. E eu acho que no futuro a gente vai tirar a governança do Estado também por meio de blockchain. Mas posso estar muito futurístico, muito viajando, mas seria algo que eu adoraria ver na prática. Eu não sei o que vocês acham em relação a isso. Não, eu acho que, mano, eu boto muita fé. O uso de blockchain para eleição, eu acho, tipo, é contra-intuitivo não usar, sabe? Então eu acho que vai ser usado. Só que eu não sei se, tipo, a gente vai conseguir, vamos supor, ter a descentralização ou votações como a gente tem em DAO, como a gente tem numa eleição, por exemplo. Porque, e nem tô falando de compra de voto, de você poder comprar voto. Mesmo que a gente tenha uma tecnologia de ZK usada com Gitcoin Passport para que seja um token, uma pessoa, um voto assim, acaba que vai ter compra de voto do mesmo jeito, assim, entendeu? Então eu acho que a gente tem que... O que a gente tem hoje não funciona, ponto, sabe? Então a gente tem que criar novas coisas, tem DAOs que estudam governança e tem cores de pessoas que estudam governança e essas pessoas, tipo, elas pensam outros tipos de design que não tem nada a ver com o que a gente tá acostumado e que 90% dos projetos funcionam. Mas eu acho que a gente pode ver, e o que eu gosto muito da ideia que eu tinha falado antes da Network State, justamente por causa disso, porque a gente talvez tente trazer tecnologia da blockchain para os Estados-nação, que são as eleições que a gente tem, presidencial, governamental, etc. Só que isso também não funciona, a democracia também não funciona como ela é hoje em dia. E eu também boto fé na Network State, que são esses estados em rede do livro do Balaji, que ele propõe criar novas sociedades, e as sociedades estão alinhadas a cada uma com a sua ideologia, cada uma com a sua vibe, e cada uma vai ter uma governança, assim como o DAOs, cada uma tem a sua cultura, cada Network State vai ter a sua governança, vai ter o seu tesouro e assim por diante. A galera fala tipo, que não é uma DAO, é uma Startup Society, mas
a priori, se várias pessoas se unem para fazer alguma parada, acaba sendo uma organização descentralizada. O que eu acho mais bacana disso tudo é que a gente está discutindo aqui numa estrutura, na mesma estrutura, né, basicamente, uma ideia tão simples quanto juntar dinheiro e comprar a Constituição, um quadro, qualquer arte possível, ou comprar meme coin, a ponto de ser um mecanismo de organização social, a ponto de impactar a forma como a gente vota, né? Acho que esses extremos mostram, pelo menos para mim, quando olha para a inovação, o quanto que aquilo é realmente disruptivo, né? Por vários prismas, você vê a possibilidade de usar aquilo de diversas formas possíveis, e acho que esse é um grande salto, não só com DAO, mas acho que de blockchain de modo geral. Griba, a gente está caminhando para o final aqui, e eu queria deixar um tempinho para a gente discutir a mineração da semana, né? Como eu te adiantei aqui, é uma sugestão que você traz aqui para o nosso ouvinte, do que seria interessante, tendo a ver ou não tendo a ver com esse tema agora, então passo a palavra para você, o que você trouxe para a gente interessante. Justiça. Eu trouxe eu acho que 2 livros e um artigo. Um é o Network State, que eu falei 2 vezes no podcast, então eu vou trazer, que é do Balaji, que ele é ex-CTO da Coinbase, que criou a parte de cripto da 16Z. Ele tem essa ideia de construir estados em rede, do ponto de vista que estados-nação, no conceito dele, vão falir e os estados em rede vão começar a prosperar. E é um conceito bem legal, porque eu gostei, porque quando eu li, eu falei, caraca, DAO, né? E aí eu comecei a me interessar e tal, e tem bem legal o livro, porque fala bastante de geopolítica, economia, que eu também gosto. Então, para quem curte essa vibe, é um livro muito bom. Trouxe um livro do Albert Hirschman, Exit, Loyalty and Voice, que é uma... Eu não vou esmiuçar, mas é um livro dos anos 70, 80, que fala sobre a gente poder dar o opt-out, como o André falou, o quitar da sociedade, né? Essa questão de você, como a gente tem numa DAO, quando você contribui numa DAO, você gosta do projeto, contribui, mas se um belo dia você não gostar mais daquilo e querer contribuir outro, você vai lá e sai. Só que a gente, na nossa sociedade, a gente não tem essa opção. A gente acaba que a gente é obrigado a seguir no mesmo sistema de coordenação e reputação em que a gente é inserido. E ele fala sobre essa questão de quão é nocivo isso e de soluções, isso na década de 70, 80, para a gente conseguir tentar resolver. E esse é um dos marcos teóricos, talvez, para criar o Balaji, criar o livro dele. E um outro é o Pure History of DAOs, criado pela Gnosis, uma menina da Gnosis, que eu não lembro agora o nome. Kay. A Kay, ela trabalha na Argon hoje em dia, e o artigo é muito bom porque ele conta a história da unidade até a gente chegar em DAOs. Então, desde a parte tribal, até a parte de guildas em games, até a parte onde a gente está hoje em DAOs. E dentro do Mirror deles, né, que é tipo um Substack, tem vários artigos também, e a Gnosis, ela é uma empresa que ela criou um dos frameworks mais usados em DAOs, que é o Zodiac, que é uma ferramenta onde você usa para gerir a governança de DAOs. Então é muito bom o artigo também. Maravilha. Sobre esse negócio do Balaji, Network State, e também sobre a questão da história das DAOs, né? Acho que chama a atenção, porque quando a gente olha para as transformações que a sociedade tem vivido, principalmente acho que desde o que a gente chama de globalização, você acaba se identificando e consumindo cultura de diversos países, se identificando com determinados locais que não são o seu país. Então, aquela limitação a própria definição, né, de país, ela é construída em torno de uma época em que você não tinha essa mobilidade toda geográfica, né? Então, e também nem essa conexão, essa possibilidade de consumir conteúdo europeu-americano no mesmo segundo que aquilo acontece. Então, talvez exista a possibilidade mesmo que, por evolução, você possa se organizar dessa maneira por meio da internet e criando essas estados-nações ou essas novas redes que não estejam encapsuladas em uma geografia só, né? Então, acaba, na minha visão, fazendo muito sentido no ponto de vista até de biomimética, né? De quanto que biologicamente a gente evolui para essa espécie de descentralização e quanto que a gente se organiza de maneira diferente ao longo da vida, né? Então, desde que você vive naquela tribo e vive para sempre, até o momento que você começa a expandir seus horizontes, até no estado de hoje em que você, algumas pessoas se consideram um cidadão do mundo, né? Então, você não está preso a um local, que era algo impensável até do ponto de vista biológico. O ser humano tem mais medo do que coragem de encarar esse tipo de coisa, né? Então, acho que são coisas bem interessantes até para a gente entender se esse ethos de cripto cabe na nossa própria biologia ou a gente como sociedade, de modo geral, como ser humano. Beleza? Rony, quer falar algumas palavras ou posso finalizar aqui? O que você manda? Não queria só agradecer o Guiriba, cara, falar que admiro muito o trabalho de você lá na Paradigma, acho muito maneiro. E feliz aí que tu veio aí, vamos marcar mais vezes também, pra trocar mais ideia. Valeu, velho. Pô, maravilha. Bom, obrigado você que ficou aqui até o final do Francamente Cripto. Obrigado, Guiriba. Obrigado, Rony. A gente, obviamente, não esqueçam de curtir aqui, botar o joinha, mandar pro seu amigo que
quer entender o que é DAO e, obviamente, a gente se vê aqui no próximo episódio do Francamente Cripto. Um forte abraço e até semana que vem. Falou, gente.